Olá, boa noite. Eu sou Rosiane Kennedy. Você confere com a gente a partir de agora as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. Presidente Michel Temer divulga vídeo em que afirma ter convicção de que a Câmara dos Deputados vai rejeitar a segunda denúncia contra ele. Dados econômicos impulsionam o otimismo no governo e permitem também um descontingenciamento de parte do orçamento. Os detalhes você confere com a gente a partir de agora aqui, diretamente de Brasília, pela TV Brasil, pela Rádio Nacional e emissoras públicas de todo o país. A gente começa falando hoje justamente deste vídeo que foi divulgado pelo presidente da República, Michel Temer. Mas lembra o seguinte, você até conferiu com a gente ontem aqui em primeira mão, que ainda ontem à noite a Câmara ia receber a denúncia que foi ali protocolada, a segunda denúncia contra o presidente da República, Michel Temer, e que já tinha sido aceito o envio pelo Supremo Tribunal Federal para a Câmara dos Deputados. Você conferiu conosco ontem aqui em primeira mão que a Câmara receberia ontem mesmo. E como a gente anunciou, de fato, ontem a Câmara já recebeu esta documentação, precisa agora ser lida em plenário. E agora, no final da tarde, o presidente da República, Michel Temer, divulgou um vídeo em que fala em relação a essa denúncia que pesa contra ele. Temer disse ter convicção de que a Câmara vai rejeitar mais esta denúncia. A primeira já foi rejeitada, mas o teor completo, é um vídeo ali de 5 minutos, o teor completo do que diz o presidente Temer nesta divulgação hoje. Quem vai contar pra gente é a Daniele Popov, que está aqui ao meu lado. A gente está, inclusive, no Palácio do Planalto neste momento. Boa noite, Dani. Boa noite, Rosiane. Boa noite a todos. Bom, Rosiane, nesse vídeo o presidente Michel Temer começa dizendo que a verdade é valor essencial nas democracias e que sobre ela se fundam as relações sociais e também a força das nossas instituições. O presidente Michel Temer alerta que sem a verdade o país pode ser conduzido a trágicos desastres. Vamos conferir então um trechinho do que ele falou. Só regimes de exceção aceitaram acusações sem provas, movidos por preconceito, ódio, rancor ou interesses escusos. Lamento dizer que, hoje, o Brasil pode estar trilhando esse caminho. A única vacina contra essa marcha de insensatez é a verdade. E a verdade é a única arma que tenho para me defender desde o início deste processo de denúncias e que busca desestabilizar meu governo e paralisar o avanço do Brasil. Bom, sobre a denúncia contra ele, o presidente Michel Temer diz ainda nesse vídeo, afirma que apontou as reais intenções dos delatores, denunciou a manipulação do mercado que eles fizeram, criticou o perdão amplo que eles obtiveram, inclusive ele cobrou o inexplicável, ele chamou de inexplicável envolvimento de pessoas do gabinete do ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, e falou relatou essa delação, e a gravação que começaram muito antes dos relatos oficiais. Temer disse que há ainda fatos estranhos que precisam ser explicados, voltou a dizer que lançaram sobre ele provas forjadas e denúncias vazias, expressou indignação e manifestou profunda revolta com a leviandade dos que deveriam agir com sobriedade. Ele voltou a citar o que tem feito na presidência, esse início do ciclo de reformas, Rosiane, e falou do histórico dele, de muito estudo e dedicação por toda a trajetória política profissional dele, chegando hoje à presidência da República, Bom, o presidente finalizou o vídeo afirmando que tem convicção, você disse isso, logo na abertura, de que essa denúncia será recebida pela Câmara e os parlamentares vão submetê-la aos critérios técnicos legais, a uma análise crítica e desapaixonada. Rosiane. Obrigada, Daniele Popov. E aí, observações. Em relação à denúncia, o trâmite da denúncia segue o mesmo trâmite anterior. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, já disse que a expectativa, espera que em outubro, no início de outubro, essa denúncia já seja votada no plenário da Câmara dos Deputados. Em relação às manifestações do presidente nesse vídeo, quando ele fala aí sobre o envolvimento, suposto envolvimento de pessoas ligadas ao gabinete do antigo Procurador-Geral da República, é uma relação aí indireta às suspeitas que pesam e sobre as quais o ex-procurador Marcelo Miller
está tendo que dar explicações, porque a gente lembra que Marcelo Miller, que trabalhou ali no gabinete da PGR, ele depois ficou como advogado dos irmãos Batista, né? Justamente advogado ali da JBS. E isso gerou uma polêmica muito grande e a suspeita de que ele poderia estar agindo como agente duplo. São algumas das polêmicas, pontos que inclusive vão ser abordados na CPI da JBS, que eu vou falar mais um pouco daqui a pouquinho. Só que antes eu vou até a redação da Agência Brasil conversar com Carolina Pimentel, porque houve mudança, inclusive, né, Carol, em relação à defesa do presidente, a quem responde agora pela defesa do presidente da República, Michel Temer, nos tribunais. Boa noite. Boa noite, Rosiane. O advogado Antônio Cláudio Maria de Oliveira, né, que está defendendo aí o presidente Michel Temer, ele anunciou que não irá defender o presidente Michel Temer nesta segunda denúncia que a gente estava falando, que foi apresentada pela Procuradoria-Geral da República. Foi Mariz quem conduziu a defesa de Temer na primeira denúncia feita pela Procuradoria, denúncia que a gente acompanhou, foi rejeitada pela Câmara dos Deputados no dia 2 de agosto deste ano. Bem, o advogado se afastou aí da defesa do presidente Michel Temer porque no passado ele defendeu o doleiro Lúcio Funaro, que agora é um dos delatores citados nessa segunda denúncia. Então, se ele continuasse na defesa do presidente Michel Temer, isso poderia configurar um conflito ético. Bem, o advogado Antônio Mariz disse que vai continuar trabalhando para o presidente em outros casos. E aí a gente lembra a segunda denúncia, quando o presidente Michel Temer já está na Câmara dos Deputados, depois que o Supremo Tribunal Federal rejeitou um pedido da defesa de Michel Temer para interromper a tramitação dessa denúncia. Rosiane. Carol, eu vou aproveitar para saber outras informações aí dos corredores do poder no judiciário, porque eu sei que a agência já publicou matéria, inclusive a respeito de uma decisão do juiz Sérgio Moro sobre o ex-presidente Lula. Bem, Rosiane, a defesa do ex-presidente Lula, ela entrou com mais um pedido para que o juiz Sérgio Moro seja considerado, então, aí, suspeito no julgamento de ações envolvendo o ex-presidente Lula na Operação Lava Jato. O ministro Félix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, ele negou esse pedido que foi apresentado pela defesa do ex-presidente. Na verdade, é a segunda vez que o ministro Félix Fischer, ele nega esse tipo de pedido, né? Ele argumentou desta vez que a análise de uma eventual configuração sobre a suspeição do juiz Sérgio Moro depende aí do reexame de provas, o que acabaria contrariando normas do STJ. Como eu disse, foi a segunda vez que Félix Fischer negou esse tipo de pedido de Lula. Em nota, os advogados do ex-presidente informaram que vão recorrer dessa decisão no plenário do STJ. Rosiane. Obrigada, Carolina Pimentel. Eu vou aproveitar para fazer a correção em relação à chamada que eu fiz inicialmente. Eu falei uma decisão do juiz Sérgio Moro, não. Na verdade, a defesa é do juiz Fischer, mas sobre esse pedido de suspeição que Lula apresentava contra o juiz Sérgio Moro e que, portanto, foi negado esse pedido de suspeição em relação ao juiz Sérgio Moro. Ainda uma outra informação que envolve bem indiretamente aí o ex-presidente Lula é o seguinte: o ex-ministro Antônio Palocci, que é do PT, ele foi suspenso pelo partido por um período de 60 dias. A gente lembra o seguinte, que essa suspensão ocorre agora pouco tempo depois, né, semanas depois de Palocci decidir delatar o esquema de corrupção que, segundo ele, ocorreu ali no governo Lula. A gente lembra que na delação, Palocci chegou a afirmar que o ex-presidente Lula fez um pacto de sangue com os empresários da Odebrecht e que chegou a receber ali um pacote de propinas, né, de possibilidades de propinas e de casos de corrupção. Palocci que negocia um acordo de delação premiada com o Ministério Público. Ele fez essa acusação, diz que, inclusive, em relação àquela suspeita de que o ex-presidente Lula teria sido beneficiado, por exemplo, com o recebimento do terreno para a construção de uma nova sede do Instituto Lula, ele diz que isso ocorreu e que ele, inclusive, o próprio Palocci, teria orientado, alertado o ex-presidente Lula de que já existia um passivo monstruoso de corrupção
do governo com o grupo Odebrecht e que, portanto, não teria mais como esconder aquilo ali. Foram alguns dos pontos ali da declaração de Antônio Palocci. O ex-presidente Lula nega que tenha sido beneficiado com aquela sede do Instituto, o terreno para a sede do Instituto, porque depois se desistiu de construir a sede do Instituto ali. A gente lembra também que Marcelo Odebrecht denunciou em delação. Ele diz que o Instituto ali, aquele terreno para o Instituto tinha sido negociado sim e que o valor de recursos foi colocado numa conta que era tratada numa planilha e que essa planilha, inclusive, Palocci deu como que era aquilo ali mesmo que eles estavam negociando. Eram 12 milhões de reais repassados para o PT, uma conta do PT. O ex-presidente Lula nega, diz que Antônio Palocci está somente, que ele está forjando aí essa informação, que não está simulando essa situação e que ele é frio e calculista. E o ex-presidente Lula, a defesa do ex-presidente Lula, sustenta que Palocci está fazendo essas afirmações porque está tentando um acordo de delação premiada e nega também ter cometido qualquer irregularidade nas negociações com Odebrecht e alega que o ex-presidente Lula é vítima de perseguição política. Portanto, essa suspensão agora de Palocci nesse período em que Palocci decidiu denunciar o que ele diz que ocorreu no governo do ex-presidente Lula. Palocci, que foi ministro da Fazenda do governo Lula e ministro da Casa Civil do governo Dilma Rousseff. Agora, em relação à JBS, que eu afirmei agora há pouco que eu ia falar, que era a respeito dessas denúncias que pesam aqui contra o presidente da República, contra alguns integrantes PMDBistas, a gente lembra que esta semana a CPI mista da JBS, ela aprovou um plano de trabalho e na semana que vem, aí sim, começam as oitivas. Foi uma CPI que no plano de trabalho também teve polêmica, a gente abordou aqui com vocês. Entre as polêmicas que foram apontadas ali está justamente o fato de, nos pedidos para as pessoas que vão serem ouvidas, os pedidos aprovados, ter um convite para o ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, falar na Comissão Parlamentar de Inquérito. Os irmãos Batista, Joesley e Wesley Batista, eles também foram chamados, mas como convocados e, portanto, terão que comparecer na próxima semana. A gente dá detalhes. Eu estou aproveitando para ir fazendo um pouco do balanço da semana, lembrando também que um dos fatos que marcaram esta semana foi a posse da nova Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, primeira mulher a assumir a Procuradoria, o comando da Procuradoria-Geral da República. Num discurso forte, Raquel Dodge, que defendeu ali a importância da harmonia entre os poderes, ressaltou que vai combater, sim, continuar esse combate à corrupção. Não citou no discurso especificamente a expressão Lava Jato sobre a operação, mas ela ressaltou muito a necessidade do combate à corrupção. Chegou até a citar o Papa Francisco durante o discurso, quando ele faz aquela comparação de que a corrupção termina sendo ali não só um ato em si, mas vira como se fosse um hábito, né? E fica entranhado por todos os lados. E ela ressaltou ali, a população não aguenta mais corrupção, não aceita corrupção e cobra resultados em relação a isso. Chamou muita atenção, foi uma posse muito concorrida de Raquel Dodge, chamou muita atenção também porque ela chamou para o ponto essencial sobre outras pautas que devem ser tratadas pelo Ministério Público, que talvez nos últimos anos, por todo o contexto que se passa no país, aí sim não se teve uma divulgação tão ampla, mas a gente lembra, por exemplo, que ela tem uma atuação muito forte na área de direitos humanos, também na área de meio ambiente, áreas que são fundamentais em relação à atuação do Ministério Público. E Raquel Dodge já participou das primeiras sessões no Supremo Tribunal Federal. Você também conferiu com a gente aqui que, inclusive, na quarta-feira, quando ela participou da primeira sessão, teve ali a declaração de boas-vindas dadas pela presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Carmen Lúcia, e na sequência, aí sim, ela também agradeceu e está fazendo parte daquele momento. Vou aproveitar para lembrar mais uma coisa de balanço da semana, reforma política. Eu falei tantas vezes aqui de reforma política, só para poder você lembrar, esta semana a Câmara dos Deputados avançou na votação das PECs que tratam da reforma política. E como é que ficou isso aí, só para a gente fechar a semana, você entendendo o que ocorreu. Para 2018, gente, de verdade, não muda nada. A verdade é essa, por enquanto, pelo que foi aprovado lá. Continua voto ali com um sistema proporcional e as coligações partidárias também serão mantidas. A gente, inclusive, teve uma reclamação feita ali, por exemplo, pelo deputado Daniel Coelho em relação a isso, porque ele diz que a população queria tanto mudança, mas que isso não ocorreu. Vamos acompanhar.
se há uma certeza nesse país, é de que o sistema atual deu errado. O que a gente mais escuta nos 4 cantos do Brasil é de que a população sente fragilidade no seu elo de representação dessa casa. Em relação ao que pode mudar meramente para 2018, diz respeito somente à questão da cláusula de barreiras, ou seja, exigir um número mínimo de votos para cada partido poder continuar tendo tempo de propaganda de rádio e televisão e também recebendo o fundo partidário. Por enquanto, nenhum acordo em relação ao fundo de financiamento das campanhas políticas, lembrando que essa negociação anda na Câmara e no Senado ao mesmo tempo. Mas eu conversei com o deputado Fábio Ramalho, que presidiu, inclusive, a sessão da Câmara dos Deputados, foi madrugada dentro ali, porque o presidente Temer estava nos Estados Unidos, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, estava aqui na presidência da República e Fábio Ramalho estava tocando ali os trabalhos no plenário da Câmara. O deputado fez uma análise de que a votação esta semana, pelo menos, foi positiva, porque avançou numa discussão. Acompanhe essa entrevista. Um avanço significativo demonstra que o parlamento realmente quer fazer alguma coisa, é necessário e foi urgente e ainda continua sendo urgente. Então, nós votamos o que foi possível, né? E na próxima semana faltam só 3 destaques. O presidente Rodrigo Maia naturalmente dará continuidade e tem também a infra que cuida das questões do financiamento das eleições. Agora, em relação a 2018, praticamente continua tudo como está, né, presidente? Eu já ainda estou como presidente porque o senhor ainda estava no cargo até ontem. Não, claro que sim. Eu acho que em relação a 2018 continua como está e depois você tem uma mudança a partir de 2020. Mas isso não é, de certa forma, um recuo em relação à pressão da população? Porque existia tanta cobrança de que tem que mudar, tem que mudar, tem que mudar. Eu acho que depois você tem condição de fazer, na hora que você inicia uma nova legislatura, é mais fácil de você fazer uma reforma mais ampla. Mas quando é um final de legislatura, se torna difícil. E essas dificuldades elas vão se amontoando por falta de tempo, por interesse de um ou de outro. Então você tem que fazer aquilo que realmente é plausível e aquilo que você tem condições de fazer, e é o que a gente tem agora para oferecer para a população brasileira. Espero que logo após, ainda nessa legislatura, a gente possa preparar uma reforma para a próxima eleição. Isso que foi aprovado aqui na Câmara e que vai ser concluído na próxima terça, o senhor acredita que haverá tempo hábil para passar tudo pelo Senado também? Não, haverá sim. Tem tempo hábil, a gente não podia também ficarmos de braços cruzados, seria um absurdo maior, né? Então eu penso que nós vamos ter o tempo e esse tempo vai mostrar daí para frente o que é que a gente errou, aonde que a gente acertou e o que é que a gente pode construir para fazer o acerto melhor. Agora, só para encerrar, deputado, para votar essa semana, justamente por essa questão de tempo, o senhor teve que ter pulso firme ali no plenário, hein? Não, tem que ter. O plenário você tem que ter pulso firme, e o pulso firme também vale também que todas as pessoas queriam votar. Então a gente teve esse pulso firme e conseguimos fazer com que essa votação avançasse e conseguimos realmente deixar que o presidente Rodrigo Maia possa finalizá-la na próxima semana. Só para encerrar esse bloco, gente, um bastidorzinho aí de quando eu pergunto para o deputado se ele teve que ter pulso firme, é que teve uma hora lá no plenário, bastidor curioso para vocês, que deu um certo desespero ali entre assessores parlamentares e na imprensa também, porque já passava da meia-noite, ele disse que estava ali para votar, que eles iam pelo menos até 1h da manhã e discussão foi madrugada dentro. Ele disse assim, olha, a gente fica aqui até as 6 horas da manhã, se for necessário. Imagina como é que ficou o clima ali no plenário. E para dar força, outra curiosidade, Fábio Ramalho, ele costuma servir ali um jantar no gabinete dele. E claro, teve jantar assim, cardápio, galinhada e feijão e também torresminho para poder os parlamentares aguentarem aí a madrugada de votação sobre a reforma política. No próximo bloco a gente volta com outras informações nos corredores do poder. Olá, estamos
de volta. Eu sou Rosiane Kennedy. Você confere com a gente as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. Quem já está aqui ao meu lado é Gisele Garcia, que acompanhou hoje uma entrevista coletiva do ministro da Defesa, Raul Jungmann, que falou, inclusive, sobre a atuação do governo para enfrentamento dos problemas na área de segurança no Rio de Janeiro. O que é que o ministro anunciou? Gisele, boa noite. Boa noite, Rosiane. Boa noite a todos. Olha, o ministro disse que 10 mil homens militares das Forças Armadas estão de prontidão no Rio de Janeiro para atuar e que 950 homens, além de 10 carros blindados, já estão na favela da Rocinha nesse momento participando desse cerco que está acontecendo por lá. O ministro explicou que os militares não entram na favela, que eles fazem o cerco, mas que quem entra na favela, quem sobe o morro, é a polícia do Rio de Janeiro. Ele também comentou sobre o encontro que ele teve hoje de manhã com a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, em que eles conversaram sobre a criação de uma força-tarefa para combater o crime. Vamos ver um trecho. Eu tive hoje pela manhã uma excelente reunião com a senhora Procuradora-Geral da República, a doutora Raquel Dodge, onde levei a ela a situação do Rio de Janeiro e a necessidade que eu tenho reiterado de uma força-tarefa federal composta pelo Ministério Público Federal, pela Justiça Federal e também pela Polícia Federal, que eles sejam policiais, juízes e procuradores dedicados ao Rio de Janeiro durante o tempo que for necessário para combater não só o crime organizado, mas o Estado paralelo que hoje existe no Rio de Janeiro, que é exatamente aquelas instituições do Estado que foram capturadas pelo crime organizado. Ela nos recebeu muitíssimo bem, ficou de analisar essa situação e com brevidade nos dar resposta. Gisele. Então aí a fala do ministro, Rosiane, que inclusive discutiu com a Procuradora-Geral da República a instalação de parlatórios nos presídios federais, que são aquelas cabines de vidro por onde o presidiário só consegue conversar com o advogado ou algum familiar por meio de telefone para que as conversas sejam monitoradas, evitando que esses presos passem mensagens e comandos para o crime. Obrigada, Gisele Garcia. O ministro Raul Jungmann, inclusive, conversou comigo 2 semanas atrás e foi um entrevistado no Conversa com Rosiane Kennedy e detalhou bastante essa proposta dele, que é o do monitoramento das conversas dos presidiários, inclusive com os familiares e advogados. Sobre esses anúncios de hoje, a gente conversa agora com Maurício de Almeida, na redação do Rio de Janeiro, para saber como é que foi a repercussão disso aí, Maurício, e saber como é que está aí essa ocupação da Rocinha. Boa noite. Boa noite, Rosiane. Como a Gisele falou para você, a Rocinha já está ocupada, mas os números são maiores. 30 blindados, tanto do Exército quanto da Marinha, já estão na favela da Rocinha, ocupando, fazendo esse cerco na comunidade da Rocinha. Uma operação que começou no meio da tarde. Até o momento é uma operação tranquila, apesar do grande contingente de militares na Rocinha, não foi travado nenhum tiroteio, não teve resistência dos traficantes. A suspeita é que esses traficantes estariam no alto da mata, que fica no fim da favela da Rocinha. A aeronáutica está controlando o tráfego aéreo ao redor da Rocinha, não pode sobrevoar nenhuma aeronave comercial, apenas helicópteros da aeronáutica, da Polícia Civil e da Polícia Militar podem sobrevoar a comunidade da Rocinha. E hoje cedo o governador do Rio, Luiz Fernando Pezão, deu uma entrevista coletiva e anunciou esse apoio do governo federal para fazer a ocupação na favela da Rocinha. Ele disse que o tiroteio que aconteceu hoje, no início da manhã, acabou deixando a avenida que passa em frente à comunidade da Rocinha fechada durante várias horas, aconteceu porque os traficantes estão reagindo à forte atuação da Polícia Militar no local. E por isso seria necessário o apoio das Forças Armadas. E à tarde, o Luiz Fernando Pezão publicou em sua conta pessoal no Twitter a seguinte mensagem: não vamos recuar da Rocinha. Rosiane. Maurício, eu vou aproveitar para saber uma outra informação. Eu sempre pergunto aí desdobramentos a respeito dos casos de condenação, julgamento, denúncias, enfim, a respeito do ex-governador Sérgio Cabral, e tem aí uma decisão em relação à casa dele, né, que foi apresentada ali com um valor de R$8 milhões.
É isso mesmo, Zé. Cabral acaba sendo assunto quase diário aqui no Corredores do Poder. A casa é uma mansão, na verdade, que fica em Mangaratiba, no sul do estado do Rio de Janeiro, uma casa de luxo num condomínio em Mangaratiba, vai ser leiloada por decisão do juiz Marcelo Bretas, com esse lance inicial de R$8 milhões. Esse leilão está marcado para o dia 3 de outubro. O objetivo do leilão desta casa é justamente ajudar a pagar uma indenização que os acusados vão ter que pagar, que chega a R$224 milhões numa decisão do juiz Marcelo Bretas para indenizar os cofres públicos devido ao dinheiro que foi desviado. Essa mansão, segundo o juiz Marcelo Bretas, Cabral utilizava para fazer encontros onde eram realizados negócios ilegais. E a casa também ficou muito famosa porque Cabral costumava viajar para lá quando era governador, utilizando o helicóptero do governo do estado. Muitas vezes, esse helicóptero transportava a família de Cabral e uma vez chegou a transportar até um cachorrinho de estimação de Cabral. Na época, esse caso provocou grande repercussão. Os advogados de Cabral criticaram a decisão do juiz Marcelo Bretas, dizendo que ele está agindo para prejudicar Sérgio Cabral e expondo a privacidade do cliente. Os advogados de Cabral pretendem até fazer uma representação contra Marcelo Bretas no Conselho Nacional de Justiça. Lembrando que Cabral já está condenado a 59 anos de prisão em 2 ações e é réu em outros 12 processos. Rosiana. Maurício, muito obrigada pelas informações. Eu sei que segunda-feira você vai trazer dados para a gente sobre a economia aí no Rio de Janeiro, esse ajuste de contas no momento em que se passa por todo esse problema das contas, o rombo nas contas deixados pelos esquemas de corrupção. Boa noite, Maurício. Olha, já que falei em contas, eu vou pelo menos encerrar, hoje é sexta-feira, encerrar o jornal com notícia boa. Hoje a gente teve descontingenciamento de recursos do Orçamento Geral da União, montante de 12,8 bilhões de reais, e a semana encerra também com vários dados positivos. Houve uma nova projeção em relação à previsão de inflação e com uma queda aí de 3,8 para 3,2 para fechar o ano. É o menor índice que é apresentado aí em muitos anos e que, portanto, tem também essa informação para a gente como uma notícia boa. Houve também aumento de vagas de emprego formal no país, um total de 35,45 mil novas vagas. Boas notícias econômicas. Boa noite a todos. Até segunda.